Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Preço do leite atinge maior valor da história e chega a R$ 2,13 na média Brasil. Em debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump nos Estados Unidos, democrata ameaça Brasil se não cuidar da Amazônia. No Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária notifica produtores para devolverem estoques do paraquat aos fabricantes. E em Brasília, a Anvisa marca uma nova reunião que pode mudar as regras para o uso do herbicida. Presidente da Câmara questiona o governo federal sobre o andamento da reforma tributária. E a CNA divulga um estudo com impactos para o agronegócio. Você vai ver também que o calorão se espalha pelo Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os termômetros marcaram um recorde de 42 graus. O Mercado e Companhia já está no ar. O preço do leite pago ao produtor em setembro renovou o recorde da série histórica do CPEA e chegou a R$ 2,13 na média Brasil. Em setembro, o preço do leite pago ao produtor teve valorização de 9,7% frente ao mês anterior e chegou a R$ 2,13 na média Brasil. O valor marca um novo recorde real da série histórica do CPEA. Na comparação com setembro de 2019, o preço está 51,4% superior e, neste ano, acumula alta de 56,4%. De acordo com pesquisadores, a valorização é explicada pela maior concorrência das indústrias de laticínios pela compra de matéria-prima, já que a produção de leite segue limitada. Do lado da produção, o CPEA ressalta que o aumento nos custos de produção em relação ao ano anterior tem dificultado os investimentos na produção. Vamos aos detalhes do mercado de leite. Depois deste recorde observado de R$ 2,13 na média Brasil, conversa é com a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol. Seja bem-vinda, Natália. Boa tarde. Olá, boa tarde. Natália, primeiramente a gente quer saber se os fatores que fizeram o preço chegar ao patamar recorde, eles são sólidos a ponto de continuar gerando preços ainda mais altos até o final do ano. Kellen, é difícil. A gente tem uma curva sazonal, né, da oferta de leite, então é normal que entre agosto e setembro a gente atinja o pico e que a partir daí a gente tenha uma estabilidade ou até mesmo queda de preços. Claro que tudo depende da condição climática em primeiro lugar, né? E a gente tem observado que esse ano essas condições climáticas estão mais severas, né? Impactando negativamente a atividade. E claro, tem um contexto bem diferente esse ano, a questão da pandemia lá no começo, em abril, afetou bastante essa retomada da produção, né? Muitos produtores secando vaca, parando de fazer investimento no passado. Isso tem prejudicado essa retomada agora, mas é difícil de pensar que o preço pode ultrapassar esse valor de R$ 2,13. É um valor muito alto, né? 18 centavos acima do recorde anterior, que foi no mês passado. E a gente vai monitorando essa possibilidade de aumento ou não para o preço do leite captado em setembro e que vai ser pago agora na virada do mês, em outubro, justamente pelo desempenho dos outros mercados, do leite spot, dos derivados, e a gente já percebe um movimento de desaceleração nessa alta. Então, a gente vê assim como expectativa para os próximos meses, uma expectativa de estabilidade tendendo à queda. Agora, isso tem a ver também com o aumento das importações de leite que a gente tem observado nos últimos meses, Natália? Sim, tem a ver sim. A indústria ela tem apelado aí para as compras no mercado externo, mesmo que os preços, né, no mercado externo não estejam tão baratos. E que a cotação, né, do próprio câmbio também não seja tão atrativa para fazer essas compras, a indústria tem sim recorrido ao aumento de importação para tentar diminuir essa pressão da oferta limitada, né? Então, com essa expectativa de que vai haver uma maior disponibilidade de lácteos, os agentes também já começam a se organizar, né? Esperando também uma retomada da produção devido ao retorno das chuvas, né, na primavera.
Então já começam a se organizar para esperar esse momento de estabilidade, queda de preço que é típico a partir de outubro, né? A gente observa que as negociações das indústrias com os canais de distribuição durante setembro já foram mais truncadas, já foram mais dificultadas, muita pressão dos varejistas para negociarem preços menores, porque apesar do consumo estar relativamente estável, já existem aí algumas perspectivas de que esse consumo tenda até a frear um pouco, né, devido à diminuição do auxílio emergencial que está previsto aí para os próximos meses, e também a essa perspectiva de que a produção deve melhorar nos próximos meses devido à condição climática. Junto com as importações, então sim, tem essa expectativa de que a oferta e a demanda vão encontrar um novo equilíbrio. Natália, a gente está aqui reportando esse preço recorde do litro do leite, R$ 2,13 na média Brasil. A gente também abordou com você as tendências, o aumento das importações. Agora a pergunta-chave é saber se com 1 litro do leite na média Brasil, valendo mais de R$ 2,00, está sobrando dinheiro para o produtor, porque no final das contas o farelo subiu, o milho subiu, o concentrado subiu. Essa conta está fechando? Quando a gente analisa pontualmente, Kellen, a gente vê que apesar de estar subindo o custo de produção, o custo do litro de leite subiu mais. Então a gente poderia até fazer uma leitura otimista, né? O produtor está com uma relação de troca mais favorável. E realmente melhorou muito a relação de troca nesses últimos 2 meses. Só que quando a gente compara com o ano passado, essa relação de troca ainda é pior, né? Nesse ano ele estaria precisando de 28 litros para comprar uma saca de milho, no ano passado cerca de 26. Então, comparado com o ano passado, a relação de troca ainda é pior, né? O produtor está conseguindo aí guardar um pouco de dinheiro, é uma possibilidade dependendo do tipo de sistema de produção que ele tem. Agora, a nossa realidade produtiva, ela é muito heterogênea e a gente vem aí de 2 anos muito difíceis, né? Então tem muitos produtores que já decidiram sair da atividade e outros que estão, vamos dizer assim, tapando o buraco, né? Aproveitando esse momento para refazer aí, se recuperar um pouco, diminuir as dívidas que obteve no ano passado. Então, apesar dos preços terem elevado muito, a subida rápida dos custos de produção prejudica principalmente o planejamento dos investimentos de longo prazo, que são essenciais nessa atividade. Muito bem, para encerrar, o que você resume para a gente é que depois de atingir o pico, a partir de outubro a tendência é de uma leve redução no preço do litro pago ao produtor pelos fatores que você mencionou anteriormente. Exatamente. Então o produtor fique animado, o preço atinge um preço recorde, mas lembra, é pico de preço, né? A gente não deve ter essa situação estendida aí por muitos meses. Lembrando que a condição sazonal, a condição climática manda muito na atividade, porque muitos sistemas produtivos, muitas fazendas brasileiras dependem das pastagens e, portanto, dependem aí do volume de chuvas e das condições climáticas. Tá certo. Natália Grigol, CPEA, muito obrigada a vocês pela presença e voltem sempre. Eu que agradeço, Kelly. Um abraço. Até a próxima. Ontem nós mostramos aqui no Mercado e Companhia a projeção da Necton do dólar chegar até R$ 6,00 no fim deste ano. Hoje nós consultamos outros profissionais e a gente vai ouvir agora mais tendências para a moeda daqui para frente. Investidores externos estão um pouco receosos com a dinâmica da política fiscal no Brasil. Se você não tiver uma mudança na dinâmica da política econômica, é o esperado que o câmbio permaneça nesse patamar e fique entre 5,70, 5,50, 5,90 até o final do ano e começo do ano que vem. Se você tiver uma mudança da política econômica, ajustar na direção correta, é razoável também que o dólar despenque para próximo de R$ 4,00. Eu tenho uma aposta hoje que para os próximos 180 dias ele deve ficar numa banda de 4,80 a 5,20, tendo um cenário de melhora de pandemia e até o surgimento aí da vacina e também o controle dos gastos públicos que gere um pouco mais de confiança do governo diante todo o mercado financeiro, que hoje
ainda é uma incógnita como que nós sairemos desse arcabouço desse elevado endividamento público. E aí nós temos também, agora para o próximo mês, a definição do cenário das eleições dos Estados Unidos, que também ajuda aí os investidores se saírem de hedge do dólar e voltarem aos outros mercados. A taxa de câmbio voltou a ficar pressionada nessa semana, com todo o aumento de preocupações em relação à questão fiscal. Esse é um tema que ainda certamente vai manter os mercados apreensivos, os investidores receosos, com os temores aí de que a dívida siga em alta e que o governo não consiga tomar medidas necessárias para reverter o problema. Então é um contexto que ainda é favorável a uma taxa de câmbio pressionada e muito volátil. Nossa expectativa, com base num cenário de manutenção da ordem fiscal, manutenção dos pilares mais importantes como o teto de gastos, é uma taxa de câmbio em 5,35 no final desse ano, mas os riscos claramente estão aí colocados do lado de alta. Um preço justo para a moeda brasileira no curto prazo é R$5. Olhando mais para frente, alguma coisa entre 4,5 e 5. Portanto, os níveis atuais são muito depreciados, o que abre espaço para uma queda relevante do dólar. Preocupação nossa, no entanto, é com a velocidade desse ajustamento. No curto prazo, a gente tem eleições norte-americanas, os mercados estão se mostrando muito frágeis, como a gente viu ao longo de setembro, tem muita desconfiança no cenário internacional. E aqui no Brasil, o tema fiscal tem sido presente todos os dias. Então, na nossa avaliação, mesmo que a gente esteja descolado dos fundamentos, há pouco motivo no curto prazo para imaginar uma correção rápida da moeda. Por isso a gente acha que um nível de 5,50 para o final desse ano é um nível razoável e R$5 para o final do ano que vem parece um nível conservador, mas sensato. O movimento do dólar é para baixo, a dúvida nossa é a velocidade. Muito obrigada aos economistas consultados aqui pelo Mercado e Companhia por trazerem as projeções que variaram então de 4 até 5,50, que a gente acabou de ver na visão do Banco Votorantim. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná começou a notificar produtores do estado para fazer a devolução dos estoques do herbicida Paraquat. A orientação é para que os produtores devolvam o produto para os fabricantes dentro do prazo estabelecido pela Anvisa, que é até o dia 22 de outubro. Agora, em Brasília, uma nova reunião foi marcada para a próxima semana e o Glauber Silveira acompanha os bastidores e traz para a gente a análise. Glauber, a Anvisa pode mudar a decisão que já fez em relação ao herbicida? Como estão essas negociações? Conte para a gente. Boa tarde, Kelly. Com certeza essas negociações elas estão acontecendo. A ministra Tereza Cristina trabalhou bastante nisso, também a Frente Parlamentar trabalhou nesse sentido, buscando para que fosse pautada uma nova reunião, e essa reunião foi pautada, felizmente, para o dia 7, para a semana que vem, às 9 horas da manhã, onde um dos assuntos que está, inclusive, que vai ser discutido é essa questão. Isso é importante, que é a abertura de um processo regulatório. Muito importante esse processo regulatório, e o mais importante ainda é que esse processo regulatório que vai ser debatido está com quem pegou a relatoria, é o diretor-presidente, o Antônio Barra Torres, e isso que votou favorável pela manutenção do Paraquat. Então, com certeza, no relatório dele, ele já deve trazer essa importância, trazer toda essa importância de se manter e se usar, não se manter o Paraquat, mas para poder usar os estoques. Importante lembrar que a quantidade de estoques deve ser alta, porque o que se usa de Paraquat, segundo os dados da Embrapa, que inclusive foi apresentado em audiência pública, nós utilizamos em torno de 5 milhões de litros para a dessecação no plantio direto e 11 milhões de litros de Paraquat para a dessecação das culturas, no caso de soja e tudo mais, para adiantar, para homogeneizar a colheita. Então, veja a importância de se ter algo que regule isso, ou seja, algo transitório, o que não se tinha. Então, o que se espera é que nesse dia 7, no próximo dia 7, se seja autorizada para o uso da safra 2020-2021 e que o relatório seja positivo e que seja acompanhado por pelo menos 2 votos, né, que seria do Marco Aurélio e também da diretora Meiruzzi, que já votou favorável, mas o diretor Marco Aurélio ele não votou favorável à manutenção do Paraquat, mas ele, no voto dele, ele já disse da importância de se regular o uso dos estoques. Então, o que a gente espera é que a gente tenha pelo menos 3 votos, e isso é fundamental para que os produtores possam usar esse estoque.
Agora, Glauber Silveira, não houve uma regra de transição, ou seja, houve a compra do produto, não houve a regra de transição e agora há, inclusive, estudos que apontam prejuízos milionários para os produtores que adquiriram o produto e que devem entregar para os fabricantes. Como está essa situação? Bem isso, Kelly, porque o fabricante também ele não é bobo, né? Então, o que acontece? Como ele já vendeu e tinha essa possibilidade de ser proibido o paraquat, ele já colocou no rótulo que deveria ser utilizado até o dia 22 de setembro, quando era o prazo, no caso de análise. Vejam, eles já foram espertos nisso. E também mandaram um documento para que os produtores tomassem ciência disso, que também poderia até o dia 22. Então, veja bem, quem que está com esse prejuízo? Quem está com esse prejuízo é o produtor, que o produtor comprou. Ele, no caso, não tem a que reclamar, porque, teoricamente, estava ciente. O produtor, na maior parte deles, coitados, compram, assinam de boa, achando que é um receituário. Muitos deles não sabem disso. E aí, agora, o produtor, além de perder esse produto, são 300 milhões, é importante lembrar, esse volume que eu falei, de 5 milhões de litros, mais 11, no caso de pacificação, são 16 milhões de litros que podem estar em estoque, produto que seria o normal de utilizado na safra, segundo os dados da Embrapa. Isso é o valor equivalente a 300 milhões. E o pior, perde esses 300 milhões e agora tem que adquirir outros 2 produtos, né, que é o Diquat ou o glufosanato de amônia, que seriam produtos para poder substituir e que seriam 2 a 3 vezes mais caros. Então, veja o prejuízo que nós estamos falando. Então, se Deus quiser, essa questão do uso de estoques vai conseguir passar no dia 7. Vamos torcer. Muito obrigada, Glauber Silveira, por trazer os bastidores dessa negociação ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Bom trabalho para você. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.